Graça e paz, igreja. Eu tive a impressão que ele ia dizer que era o mais novo e o mais bonito também, mas ele segurou. Eu senti que ele segurou. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Igreja, hoje eu vim com a missão um pouco difícil, mas muito prazerosa. Só uma pouca explicação aqui. Como o pastor falou, realmente eu fico muito nervoso. Eu tenho apesar de falar muito, eu tenho essa dificuldade. Mas, como viver para Cristo, viver em Cristo e por Cristo, é superar dificuldades constantes, limitações diárias. Então, eu aceitei esse desafio e espero sim que eu possa aqui apresentar um pouco do que Deus tem falado comigo, que eu possa aqui ser canal de bênção para vocês e que vocês entendam um pouco mais do que o Senhor tem me ensinado. O tema dessa pregação é uma adoração pura e simples, baseado no livro de Isaías, no capítulo 6, do versículo de 1 a 8. Amém? De 1 a 8. Eu vou dar uma pequena contextualização e depois eu vou ler com vocês. O livro de Isaías foi escrito por volta de 700 a 681 a.C. e menciona a religiosidade, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Critica a posição dupla do povo de Israel diante de Deus, principalmente de Jerusalém, sua acomodação e falta de amor verdadeiro ao Senhor. Isaías era um profeta de linhagem nobre, era filho de Amós e tinha uma família muito influente. Durante seu ministério, 4 reis de Judá reinaram: Uzias, ou Azarias, de 781 a 740. Jotão, de 740 a 732. Acás, de 732 a 716. E Ezequias, de 716 a 687 a.C. Vou ler agora com vocês. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou até mim, e trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, e isto tocou seus lábios, e por isso a tua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi o Senhor do Senhor clamando. Ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? E quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos mais uma vez. Pai, é em nome do teu Filho amado Jesus que estamos aqui para aprender mais do Senhor. Senhor, tira a angústia de nossos corações, tira a ansiedade, tira o medo, que possamos aqui estar de corpo e alma para aprender, para conhecer e para viver mais da tua palavra, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu te oro, te agradeço por esse momento, Pai. Amém.
É, o livro de Isaías é um dos livros que eu mais gosto do Antigo Testamento. Quando você vai ver como Deus trata com o povo, como Deus cuida do seu povo, apesar de nossa miserabilidade, apesar de nossa infidelidade, apesar de sermos tão fáceis de desviar o olhar, tão fáceis de trocar o Senhor por qualquer coisa. Mas o Senhor, Ele existe e insiste conosco. E isso me traz um conforto muito grande na alma. Saber que mesmo sendo pecador, mesmo negando o Senhor diariamente, o Senhor insiste conosco. O Senhor, Ele é duro muitas vezes, mas é necessário, porque somos muito teimosos. Mas, ao mesmo tempo, Ele mostra o seu carinho, Ele mostra o seu amor e o seu cuidado. E é uma das coisas que mais me deixa impressionado no cristianismo, é porque a gente tem um Deus que Ele é totalmente pessoal. Temos um Deus que Ele é totalmente individual, ao mesmo tempo que Ele é coletivo. Você vai observar várias outras religiões, várias outras crenças, não existe essa relação tão pessoal do homem para com Deus, e principalmente de Deus para com o homem. E olhando Isaías, a gente vê um povo de coração duro, mas um Deus tão amoroso. E eu vou continuar aqui. Quando eu me converti, no final dos meus 16 anos, no começo da conversão, a gente quer dominar o mundo, né? Acha que vai conseguir tudo. E eu criei um grupo de evangelismo baseado em Isaías. Chamava Ad Sumos, que significa aqui estamos. Só que, se eu tivesse lido mais um pouquinho, eu teria escolhido outro nome, porque Isaías pregou para ninguém se converter, ninguém queria ouvir. Então, era para eu ter ficado mais atento a esse detalhe. Porque, no começo, a gente bate muito a cabeça na parede, né? Achando que as pessoas vão ouvir e vão aceitar, como a gente aceitou. Só que a gente não aceitou tão fácil assim, né? Foi uma trajetória longa. Vou continuar aqui com vocês. Eu vou ler mais uma vez e, assim, eu vou ficar indo constantemente para explicar cada palavra. Espero que não fique cansativo para os irmãos. Vou ler mais uma vez. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto e exaltado, e a sua aba em sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Eu quero me deter basicamente nesses 3 versículos. Como eu falei, o tema é adoração pura e simples. A adoração ao Senhor, ela envolve muitos rituais para muitas pessoas. Quando você vai olhar no Evangelho, a adoração do Senhor, ela não tem mais da metade daquilo que as pessoas tentam colocar. Como eu falei, o Senhor, Ele é pessoal. E observando o texto de Isaías, a gente consegue tirar alguns pontos onde o Senhor demonstra claramente, facilmente e simplesmente como é a adoração ao Criador. Vamos lá. No ano em que vi ao rei Uzias, o Senhor assentado no trono, exaltado, acima estavam os serafins, cada um deles, as 2 cobriam seu rosto e com 2 cobriam os pés. Com as 2 voavam e clamavam: Santo é o Senhor dos Exércitos.
terra inteira encher de sua glória. Pronto, vou ler essa passagem, bastante conhecida entre os irmãos, relata o início da morte do rei Uzias, que teve um reinado de paz e prosperidade. Com a sua morte, esse reino entra em crise econômica, crise moral e espiritual, e é nesse contexto que Isaías tem a visão mais bela escrita nas Escrituras. Às vezes, a gente vive momentos muito difíceis na nossa vida. Vivemos crises constantes, vivemos situações onde parece que tudo está em desordem. Parece que o mundo está de pernas para o ar. E é muito difícil você acreditar que exista algo mais à frente, algo melhor. O livro de Isaías, ele é escrito nesse contexto, num contexto onde tudo está ruindo. As pessoas não adoravam mais o Senhor, as pessoas não acreditavam mais na verdade. O que era tido como verdade era mentira, e o que era mentira era verdade. Muito semelhante ao contexto que a gente vive hoje. Vivemos num período onde a verdade ela tem que ser calada e a mentira ela tem que ser exaltada. E a mentira ela é tida como verdade, e é daquele que contesta. Mas o que eu acho interessante nessa passagem é que nesse momento onde Isaías está vivendo esse contexto tão caótico na sua vida, ele tem uma visão. Ele tem a visão do Senhor no alto e sublime trono. Igreja, às vezes, o que devemos fazer quando o mundo está virado é olhar para cima. É perceber que em meio à dificuldade, em meio ao caos, em meio aos problemas que vivemos, existe um rei que está acima, sentado num alto e sublime trono. O mundo pode estar sem governo, mas o reino do Senhor não. Ele tem um governo que não se abala por problema humano algum. Isaías viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. O mundo às vezes entra em tantos problemas por acreditar em seus governantes, por confiar em seus reis, por pensar que a sua sabedoria, que a sua força, que seu poder ibérico, ele vai resolver. Mas o que a gente aprende, até em Eclesiastes, é que tudo é vaidade, que nada disso permanece para sempre. Mas o reino do Senhor permanece. E eu não sei como vocês leem essa passagem, mas eu fico emocionado. Eu estou aqui me tremendo porque é uma sensação muito incrível você imaginar que Isaías, o profeta do Senhor, ele teve a visão do Senhor em sua excelência. Imagino como esse homem, sabendo o quão era pecador, o quão ele era miserável, ele teve o privilégio. E ele diz, né? Ai de mim, que os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele não viu só um homem que governa, ele viu o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele viu aquele que batalha, aquele que combate. Aquele que está à frente quando a gente está fraco demais, quando a gente não consegue lutar. Quantas vezes eu passei por isso constantemente e passo. Eu acredito que com vocês também é igual. Quantas vezes a gente se vê em situações onde a gente não tem força. Onde os problemas parecem que são muito maiores. Que não importa para onde você olhe, não existe solução. Você espera o apoio de alguém e você não vai ter. Você espera
a resolução de uma situação e ela não acontece. Você espera que no seu trabalho você seja reconhecido pelo seu esforço, isso nunca vai vir. E muitas vezes e constantemente isso acontece. Enquanto a gente for vivo, eu acredito que vai permanecer assim. Mas saber que a gente tem um rei que está sentado no alto e sublime trono, traz esse refrigério em nossas almas. Eu quero aqui apontar com vocês uns pontos sobre essa passagem que me faz refletir bastante. A adoração ao Senhor, ela não exige muitas coisas. E nessa passagem você consegue ver como a adoração do Senhor ela é simples. A primeira parte do versículo fala o seguinte, que com duas cobriam o rosto. Falam que os serafins, eles cobriam o seu rosto. Eles tinham 6 asas. Não se esqueçam disso. Eles tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. A primeira parte sobre cobrir os pés, cobrir o rosto. Não sei se algumas pessoas, os irmãos sabem, mas cobrir o rosto significa você ter simplicidade. Você reconhecer que você está diante de algo maior. E é um contraste muito grande no mundo de hoje, porque vivemos uma era da curtida, da visualização, onde quanto mais você se expõe, mais é interessante. Não importa se o que você tenha a expor não contribua. Se o que você tenha a expor vai prejudicar. O importante é que eu seja visto. E na adoração ao Senhor é o oposto. O que importa é que o Senhor seja visto. É que Deus seja visto. Você não importa. E é difícil dizer isso para o mundo, que você não importa, onde a gente aprende que eu sou a pessoa mais incrível que já existiu pela face da terra. Eu já ouvi alguns memes onde diz assim, que Deus disse, vai lá e arrasa. É um pensamento ridículo, mas é propagado isso como se fosse querendo dizer assim, você é a pessoa mais incrível. E quando a gente entende que a gente não é nada, é só pó, isso causa um desajuste muito grande no seu ego. Isaías, ele viu que os serafins, que são anjos que são preparados para a adoração, eles entendiam como eles eram inferiores àquele que eles estavam adorando. O serafim, a palavra serafim significa forjado no fogo. E é interessante porque a adoração ao Senhor, ela automaticamente nos exige isso. Temos que ser curados no fogo. E passar pelo fogo é algo muito doloroso. Passar pelo fogo não significa que eu vou ser um diamante, que eu vou ser uma esmeralda. Passar no fogo significa que eu vou sofrer por quem eu sou, mas sabendo que eu serei melhor por quem Deus é. E esse processo, igreja, ele dói bastante. Viver no meio do povo de Deus não implica dizer que você não vai ter dificuldades, não implica dizer que você não vai sofrer, mas implica dizer que você constantemente vai ser forjado. Implica dizer que constantemente você vai estar passando pelo fogo. E o mundo, ele não quer que você faça isso. Porque a primeira coisa que é falada é porque você não precisa sofrer. Você é criação divina, você não precisa sofrer. Para que sofrer? O sofrimento ele não vai lhe trazer nada de bom, só dor, só mágoa. E levando para o nosso contexto
de Igreja Presbiteriana do Pirangi, sabemos o quanto somos forjados pelo fogo. Sabemos o quanto temos vivido situações onde, sinceramente, não queríamos passar. Porque o processo de cura, ele dói, ele arde. Apesar de hoje metiolate não arder, mas o nosso arde e arde muito. E Isaías, com essa passagem, ele já mostra o quanto temos que ser. Que não venhamos a nos mostrar, mas mostrar o Senhor. Segundo ponto que eu quero apresentar aqui é que com duas asas eles cobriam os pés. E eu acho muito curioso essa parte, porque os serafins tinham 6 asas, eu vou insistir nessa parte, tinham 6 asas. 2 ele cobriam o rosto e 2 ele cobriam os pés. E 2 eles voavam. O que significa cobrir os pés? Quando a gente vai levar, eu vou trazer para o contexto do nosso povo, contexto do Brasil. Muitas culturas, os pés, ou melhor, o calçado, ele tem uma importante função na sociedade. Por incrível que pareça, às vezes pensa que é só proteger os pés, mas não. O calçado, ele diz quem você é. Ele diz se você tem condições, se você é pobre, se você é de classe média, se você é de classe alta. Até hoje a gente tem um pouco disso, porque a gente observa muito os pés das pessoas, para ver o tipo de sapato. Se é muito caro, aí, vixe, irmãozinho tem condições. Se é remendado, vixe, o negócio aí está... Então, é um conceito que a gente já traz em nossa cultura. No Brasil, na época do Brasil, da escravidão, o Brasil escravocrata, os escravos eles não poderiam ter calçado, de forma nenhuma. Um escravo não podia ter calçado. O calçado ele era símbolo da nobreza. Então, se você era escravo, você tem que andar o quê? Descalço. Daí vai surgir uma expressão muito interessante chamada pé rapado. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas os escravos, quando eles queriam entrar nas igrejas, eles tinham os pés sujos de lama. Então, eles tinha na frente da igreja uma espécie de ferro, onde eles podiam rapar os pés para poder entrar, mas descalço, porque não é qualquer um que pode usar um calçado. E os serafins, eles cobriam seus pés. O que eu entendo disso? A adoração ao Senhor, ela não exige status. Ela não exige que você tenha condições. Ela não exige que você seja uma pessoa bem-sucedida. A adoração ao Senhor, ela exige sim que você reconheça quem é o Senhor. Ela exige sim que você seja o menor entre tantos. Os seus pés calçados não importa. Porque um ponto que vocês podem observar, vocês continuam sendo escravos. Mas a diferença que vivemos em nosso meio é que a nossa adoração ao Senhor, ela nos leva mais próximo do Senhor. Não importa se você é rico ou pobre, se você ganhou na Mega Sena ou você trabalha feito um condenado. A adoração ao Senhor é simples. Ela é pura e ela é simples. Continuando aqui. A gente pode ver também, quando você vai ver na história do Brasil, dá para perceber claramente quem é os escravos que são livres e os escravos que permanecem escravos. As pinturas da época nos mostram homens negros de calçados e homens negros descalços. Então,
para aquele povo, era muito fácil você descobrir. Quando um escravo ele era tornado livre, o senhor que dava alforria, ele lhe dava como símbolo um sapato, um par de sapato. E você, quando é demitido, você espera ter o décimo, ter todo aquele ajuste todo, e eles ganhavam sapato, que valia muito mais do que qualquer dinheiro, porque era a demonstração para a sociedade que eles agora são livres. No reino do Senhor, somos todos escravos, mas livres, porque a nossa escravidão não oprime, ela nos traz alívio, ela nos traz conforto, ela nos traz a certeza de que o nosso Senhor, Ele cuida, Ele trata, Ele protege, Ele alimenta. Dizer no mundo hoje que somos escravos é difícil. Dizer que adoramos um Deus que se vê como Senhor não é coisa de doido mesmo. Diz, não pode. Por isso que esses crentes é tudo sem noção das coisas. Mas esse é o mundo que nós vivemos. Estamos nele, mas não fazemos parte dele. E outro ponto que eu quero deter aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas como eu disse, eu vou repetir, eram 6 asas. Eu vou ler mais uma vez. E que a igreja acompanhe comigo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. Aproximaram-se um dos outros, e proclamaram uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Podemos ver aqui que eram 6 asas, 2 cobriam o rosto. Já entendemos que cobrir o rosto é reconhecer quem é o Senhor. Entendemos que não precisamos se expor, não precisamos mostrar quem somos, mas quem Ele é. Entendemos também que cobrir os pés, que não importa o que temos, o que possuímos, mas quem Ele é. Então, 2 asas cobrem o rosto, 2 asas cobrem os pés. E eu pergunto a vocês, e as outras 2 asas? Isaías relata que essas 2 asas voavam. Dizem por aí que voar é uma das sensações mais incríveis de liberdade que o ser humano pode experimentar. Eu não sei se é verdade, mas eu queria muito descobrir isso. E quando a gente observa as Escrituras, os serafins reconhecem quem é o Senhor, adoram o Senhor, mas eles continuam voando, livres e leves. A adoração ao Senhor nos leva a lugares altos. A adoração ao Senhor nos faz sentir leveza. A adoração ao Senhor, independente de qualquer situação, porque os serafins continuavam voando, isso quer dizer que eles continuavam trabalhando. Então nós, trabalhando no reino, trabalhando fora do reino, mas trabalhando, continuaremos servindo ao Senhor. Porque as dificuldades, porque o nosso trabalho, porque os problemas
não nos impedem de adorar ao Senhor. A adoração ao Senhor nos faz sentir tão leve, tão leve. E isso é muito reconfortante. A leveza de um cristão que tem sua vida voltada na adoração ao Senhor, ela é nítida. Ela chega até a ofuscar, porque os problemas, e eu vou enfatizar sempre nos problemas, porque era o contexto de Isaías, porque é o nosso contexto. Independente do que a igreja do Pirangi, ela vem estar vivendo, independente do que a igreja do Pirangi vem estar passando, que nunca deixemos de adorar ao Senhor. Homens vêm e vão. Reinos, governo, eles acabam. Mas o Senhor permanece no seu alto e sublime trono. Que isso nunca saia de nossos corações. Porque é muito fácil, como ser humano, se decepcionar com seres humanos. É impossível, como ser humano, se decepcionar com Deus. Eu conheço pessoas que se decepcionaram com seres humanos e culparam Deus. Mas não conheço ninguém que se decepcionou com Deus. Não conheço ninguém que tenha colocado sua vida diante do altar e tenha se arrependido. Eu conheço pessoas que colocaram sua vida diante de instituições e se arrependeram. Mas o Senhor não. Porque Ele está no alto e sublime trono. Uma coisa que eu também quero colocar aqui, que a adoração ao Senhor por ser leve, Cristo já nos dizia, né, que venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Por quê? Porque meu fardo é leve. O fardo de Jesus era leve. E você vai conhecer a vida de Cristo, ela não era fácil. Mas ele diz que o fardo era leve. Ele diz que se aproxime, que o fardo é leve. Isaías, ele contemplou o Senhor, mas ele reconhecia como ele era insignificante, conhecia como ele era pecador. E o Senhor, como eu falei no início, ele é pessoal. Ele sabe de nossa dificuldade, sabe de nossa fragilidade, o que é que ele faz? Ele manda o serafim ir com a brasa e purificar os lábios de Isaías. Essa foi a atitude do Senhor perante Isaías. Qual foi a atitude do Senhor perante nós? Ele, de maneira mais grandiosa, ele mandou seu filho como brasa viva para nos purificar. Deus, ele vai muito mais além. Como eu disse, ele é pessoal, ao mesmo tempo que ele é coletivo. Ele ensina, ele cuida, ele protege, ele ampara. Esse é o nosso Deus. Isaías, ele contemplou o templo. Nós, como igreja, somos o templo do Senhor. Vocês conseguem entender a grandiosidade, a magnitude disso? Isaías, ele conseguiu ver, como eu falei, ele teve uma das visões mais magníficas e descrita no Evangelho, descrita na palavra. Mas foi uma visão. Ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Nós, hoje em dia, Igreja do Pirangi,
somos o templo do Senhor. Não é mais uma visão, é uma verdade intrínseca em nossas vidas. Nós, como igreja, não individual, como igreja. E eu acredito que Isaías queria ter vivido isso, apesar de ter visto o que viu. Continuando, outra coisa que a gente observa nessa adoração é que a adoração ao Senhor, eu vou ler mais uma vez, só para explicar essa parte. No versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aprendemos com essa passagem que uma adoração simples e pura ao Senhor, ela acontece em comunidade, ao mesmo tempo que ela é individual. Veja, os serafins proclamavam uns aos outros. A adoração ao Senhor é individual, porque Deus ele é individual, mas Ele é um Deus coletivo, porque Ele trata individualmente com o seu povo, na coletividade. A igreja tem que entender que a adoração ao Senhor envolve viver em unidade no Senhor. Viver no mesmo propósito. Vir à igreja não é só você participar de uma convenção. É você encontrar pessoas que estão com o mesmo propósito em servir e adorar ao Senhor. Mesmo nos problemas, nas dificuldades, nas diferenças, que é uma coisa bastante comum no meio de Deus. Somos totalmente diferentes um do outro, mas isso não altera a unidade que temos no Senhor. Entender isso nos faz ter certeza que problema algum ele pode superar uma adoração de um adorador. Outro ponto que quero relatar aqui é que os serafins, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo. A ênfase no santo é para confirmar em quem eles acreditavam, quem eles adoravam. Não é apenas um santo. Não é apenas um santo, santo. Ele é o santo, santo, santo. Santíssimo. E eu entendo que a adoração ao Senhor, ela não precisa de muita coisa, porque ela é simples. Os serafins proclamavam santo, santo, santo. Eles não estavam preocupados em palavras difíceis, eles não estavam preocupados em dizer coisas que pouca gente entenda. Não. Eles sabem quem é aquele que eles estão adorando. Santo, santo, santo. Que tenhamos essa convicção. Somos pecadores, mas o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. E nada, nem ninguém altera isso. Suas dificuldades, suas limitações, não abalam em nada. Um Deus que é santo, santo, santo. E é muito bom saber que, mesmo a gente sendo pecador, Deus, Ele nos quer
nos traz para perto, nos coloca em seu altar, para que possamos adorá-lo. Sabemos que se fosse por nós isso não aconteceria, porque não importa o que digam por aí, mas o ser humano não quer Deus. O ser humano ele quer distância do Criador, porque isso faz revelar quem Ele é. E o que menos queremos é que as pessoas saibam quem somos. O que é irônico, que na adoração ao Senhor, é isso que Deus procura. Adoradores que sejam verdadeiros, em espírito e em verdade. A gente pode ver, igreja, que no meio do povo de Deus, existem aqueles que são mais eloquentes, existem aqueles que são mais travados, existem aqueles que ficam nervosos, existem aqueles que falam tranquilamente, existem aqueles que conhecem vários idiomas, que são formados, são doutores. Existem aqueles que não são nada disso, que mal concluíram o ensino fundamental. Mas o que é lindo no reino de Deus é que Ele não vê nada disso. Ele não quer nada disso. Porque nada disso faz diferença. Por quê? Porque Ele está sentado no alto e sublime trono. Nada do que você tem a oferecer se compara, chega perto de alguma coisa. E saber que Deus, Ele nos quer, mesmo desse jeito, é outra contradição que encontramos no mundo. Porque o mundo fala que para você ser alguém, você tem que ter. Para você ser reconhecido, você tem que saber. E Deus, não que isso seja errado, mas Deus não se importa com isso. Isso é muito mais convenção humana do que divina. Outro ponto que eu quero abordar com vocês, e eu já estou quase concluindo isso, igreja, eu deixei essa parte mais para frente porque os serafins tinham 6 asas. Já era para ter aprendido, era para estar continuando. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam. E é essa parte que me faz ficar mais fascinado por essa passagem. Já entendemos que cobrir o rosto nos diz que reconhecemos quem Ele é. Cobrir os pés, que não importa quem somos. Que proclamar em união, em comunidade, e na simplicidade e na individualidade. Sabemos que não é preciso de muito para adorar, mas nessa passagem fica um ponto que para a gente refletir mais. Entendemos que cobrir os pés, entendemos que cobrir o rosto. Qual parte do corpo dos serafins estava exposta? Alguém pode me dizer? 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 voavam. Essa parte ficava exposta. Essa parte onde fica o quê? O coração. Em nós fica o coração. A adoração ao Senhor, ela é simples. O que Deus quer? Coração. Um coração grato.
um coração contrito, um coração disposto a viver a Tua palavra. Esse é o momento que eu acho mais fascinante. A vida do cristão, ela é cheia de, como de todo ser humano, de altos e baixos. Mas o seu coração é onde é guardado o tesouro maior. A Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adorem, em espírito e em verdade. Diz que Ele esquadrinha o nosso coração, que Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. A adoração pura e simples ao Senhor, ela tem que vir de onde ninguém pode ver. Ela tem que ser aquilo que ninguém espera. Por quê? Porque ela vem daqui. Não importa quem está ao seu lado, não importa quem esteja te vendo, a adoração ao Senhor, ela é pessoal e ela é de dentro para fora. Nosso coração é a parte mais frágil. É essa parte que é exposta. Não é as suas palavras, não são suas palavras, não são o seu modo de agir, não é o que você quer que as pessoas vejam de você. Não. A adoração ao Senhor, ela vem daqui. E eu fico até emocionado em falar isso, porque como é bom você saber que até em silêncio você consegue adorar o Senhor. Às vezes não conseguimos dizer uma palavra. Já passei por dores que eu só conseguia chorar, mas Deus sondava o coração. E não há palavras que existam em nossa língua ou em qualquer outra que descreva o que se passa aqui. E isso é muito magnífico, igreja. Temos o Senhor dos Exércitos, aquele que é quem batalha, um guerreiro preocupado com o quê? Com seu coração, irmão. Onde ele está no alto e sublime trono, mas habitando aí. Quantos conseguem falar isso? Quantos entendem esse privilégio? Somos escolhidos. E glória a Deus, porque não escolhemos. Nosso coração, como eu falei, habita como igreja o templo do Espírito Santo. Isso é muito magnífico. Nessa passagem, os serafins, eles nos mostram como uma adoração pura e simples, ela acontece. Não importa quem você é, não importa o que você tenha, só importa o que você apresenta. Eu vou concluir, viu, pastor? Às vezes, a gente passa por situações que perturbam o nosso coração. Às vezes, a gente passa por situações que deixam o nosso coração desanimado. Às vezes até dói. Quem nunca já sentiu uma dor no coração por decepção, por mágoa? Dói. Não vou dizer que dói igual um infarto, porque eu já tive um infarto e ele não é bom. Mas dói muito. E saber que o nosso Deus, Ele cuida, Ele trata, Ele sara, Ele protege. E Ele nos dá um novo coração. Mesmo depois de tanta lapada. Ele ainda disse, não, meu filho, agora sim. Depois eu vou dar um novo coração a você. Eu já cuidei daquele, mas agora eu vou dar outro. Por quê? Porque
o que o Senhor quer de nós é uma adoração simples e pura, que venha de onde? Nosso coração. Às vezes a igreja passa por problemas, simplesmente por ter o coração fechado para o Senhor. Às vezes a gente lida com irmãos e temos que lidar com eles, porque em algum momento seremos esse irmão que não vai estar com o coração disposto a perdoar, que não vai estar com o coração disposto a esquecer, que não vai estar com o coração exposto a reconhecer que errou. Deus, Ele é pessoal. E como pessoal, Ele vai mais além. Ele é íntimo. Ele nos chama de filho, quando Ele nos chama de amigo, Ele nos chama de filhinhos. Tem vários nomes que Deus nos dá para mostrar o quanto somos próximos. Não porque fomos até Ele, mas porque Ele se deu o trabalho de vir até nós. Nenhuma pessoa mais incrível da história da humanidade teria essa capacidade de chegar até o Criador. Alguns até tentaram, mas ninguém consegue. Se não for através de Cristo, se não for o esforço de Cristo, se não for o sacrifício de Cristo, a brasa viva que veio até nós, nunca seremos purificados. Nunca teremos nossos lábios purificados, nunca teremos nossa vida purificada, porque não é por nós. Nunca foi por nós. E nunca será. A maravilha do Evangelho é saber que tudo aqui existe, não por mim, não porque eu mereça, mas por quem Deus é, pelo que Ele quer. E a sua vontade me coloca dentro, me coloca no centro desse ponto. Nos coloca a Igreja do Pirangi e tantas outras denominações do Senhor, que também passam por dificuldades, que também precisam ser purificadas. A purificação ela tem que ser constante e diária. Eu vou voltar ao início do sermão. Se você está aqui hoje, desanimado, com a mente desorganizada, mesmo depois de tudo que foi falado, se você acha que não tem motivos para adorar o Senhor, eu vou concluir com a parte B do versículo 3. Na verdade, eu vou ler de novo tudo, porque eu gosto dessa passagem. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira estava cheia da sua glória. Igreja, preste atenção nisso. A terra inteira estava cheia da sua glória. Se você acha que não tem motivos para adorar o Senhor, lembre-se disso. A terra inteira estava cheia da sua glória. Se os seus problemas parecem ser maiores e impedem você de querer adorar o Senhor, lembre-se disso.
a terra inteira estava cheia da sua glória. Não é uma parte, é inteira. Não é por cima, é inteira. Onde você olhar, para onde você apontar, está cheia da glória do Senhor. A glória do Senhor, ela se estende em tantas e tantas e tantas coisas que é difícil numerar. Às vezes a gente espera que a glória do Senhor ela apareça em coisas extraordinárias. Mas só em ser a glória do Senhor ela já é extraordinária. Às vezes eu não entendo o que os irmãos esperam quando querem ver a Shekinah do Senhor. Eu acho perigoso você querer se desafiar tanto assim. Mas a glória do Senhor ela se manifesta na congregação. Ela se manifesta quando o seu povo está reunido. A glória do Senhor se manifesta quando você fala do amor de Deus. A glória do Senhor se manifesta quando você reconhece o quão pecador você é e você busca consertar. A glória do Senhor se manifesta quando você está convicto de que todos estão errados e só você está certo. Ela se manifesta quando alguém mostra a você que não é assim. A glória do Senhor se manifesta quando entendemos que viver para o Senhor, que buscar ao Senhor, conhecer do Senhor, é simples e puro. Não é difícil, não é complicado. O Senhor deixou sua palavra para facilitar para a gente. O Senhor deixou o seu povo para que possamos encontrar apoio. O Senhor deixou louvores para que possamos engrandecê-lo. O Senhor deixou a natureza para que possamos contemplá-lo. O Senhor deixou a humanidade para que possamos reconhecer como precisamos dele. Não esqueça, ela inteira está cheia da glória do Senhor. Amém? Pastor Diogo, posso orar?